deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. Roda a vinheta! Aê! Muito bem, estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à escola bíblica dominical. Nesse caso, as lições em que estudamos nas EBDs ou nas classes da EBD. Muito bem, classe dos adultos, segundo trimestre de 2022. Tema geral: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Na imagem, alguém entregando um pão. Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. E a palavra de Deus é alimento para todos nós. Muito bem. Vamos olhar um pouco a lição por dentro neste segundo trimestre de 2022. Você está vendo agora o menu, o cardápio. Nós vamos degustar, nos alimentar neste segundo trimestre de 2022. O pastor Osiel Gomes é o comentarista. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lição 1. O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Lição 2. Sal da terra, luz do mundo. Lição 3. Jesus, o discípulo e a lei. Lição número 4. Resguardando-se de sentimentos ruins. Lição 5. O casamento é para sempre. Lição número 6. Expressando palavras honestas. Lição 7. Não retribua pelos padrões humanos. Lição número 8. Sendo verdadeiros. Lição 9. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Lição número 10. Nossa segurança vem de Deus. 11ª lição. Sendo cautelosos nas opiniões. Lição número 12. A bondade de Deus em nos atender. 13ª lição. A verdadeira identidade do cristão. Muito bem. Vamos aí, você vai olhando dentro das lições, ou da lição, vai vendo o que está por dentro. Lição número 1. O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O texto áureo está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então, é quando você sofre por amor a Jesus, pelo nome de Jesus, não é quando você é perseguido porque você causa. Às vezes a pessoa causa o problema e depois diz que está sendo perseguido, só a misericórdia de Deus na minha vida e na tua vida. Mas esse sofrer, esta injúria, esta perseguição aqui no texto é quando você sofre por amor ao Evangelho, por amor ao nome de Jesus. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Leitura diária de segunda a sábado, temas importantíssimos para o nosso elevo espiritual, para o nosso enriquecimento. Muito bem. Estamos aqui na leitura bíblica em classe. Como trata-se do Sermão do Monte, a leitura bíblica está em Mateus capítulo 5, versículo de 1 ao 12. Temos hinos sugeridos, Às vezes nós não sabemos os hinos da harpa e essas lições vêm sempre nos incentivando a aprender novos hinos da harpa. Tanto um hino bonito na harpa. Os hinos da vez sugeridos são 126, 131 e 232. Vá pesquisando aí na sua internet, na harpa, E veja aí se você consegue aprender esses hinos. É um
incentivo. Muito bem. No primeiro tópico, nós temos que analisar a estrutura do Sermão do Monte. No segundo tópico, temos que correlacionar as bem-aventuranças com o caráter do cristão. No terceiro tópico, temos que afirmar a bem-aventurança do cristão. Temos que afirmar a bem-aventurança do cristão. Muito bem. Temos uma introdução e a palavra-chave da vez é a seguinte: beatitude. Muito bem. É quando alguém, esta palavra, se você pesquisar, você vai encontrar. Quando alguém está muito satisfeito, muito feliz, completo. O que nos completa aqui é fazer a vontade de Deus. Muito bem, quando você faz a vontade de Deus, você serve ao seu irmão também. Você é um bem-aventurado, você é um bem feliz. A estrutura do Sermão do Monte é o primeiro tópico, primeiro subtópico. Por que Sermão do Monte? Porque justamente o sermão foi pregado no monte. Está respondida aí a pergunta. A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos já nos dizem isso. Anuncia o título, Sermão do Monte. Muito bem. Você vai lendo aí. Estamos para o vídeo não ficar muito longo. Segundo o subtópico do primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Você vai vendo aí. Vai falando aqui nesta parte. Deixa eu ver. Sim. O desdobramento da estrutura envolve a genealogia de Jesus, e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem neste evangelho. Você vai lendo aí, vai vendo. É interessante que este Sermão do Monte também pode ser tido como doutrinas de Cristo. Muito bem. Estamos aqui dentro da lição ainda a síntese do primeiro tópico, Sermão do Monte, está estruturado em 5 grades ou 5 grandes discursos proféticos proferidos por Jesus, e tem como o público-alvo todo crente que nasceu de novo. Muito bem. Segundo tópico desta lição, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, você está vendo aí na sua tela, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o domínio do Senhor e sob o domínio da soberania, e seguem a Jesus com sinceridade. Muito bem. Veja o segundo subtópico deste segundo tópico, o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Será que o certo é dizer reino de Deus ou reino dos céus? Você sabe que antigamente as pessoas, principalmente nesses tempos bíblicos antigos, não ousavam falar o nome de Jesus ou proferir o nome do Senhor em vão, E muitos judeus não falavam reino de Deus, falavam reino dos céus, quando se referia a Deus, ao céu, Muito bem. Mas por que reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente
pela qual esta semente ela se desenvolve ao longo do tempo. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29. Podemos falar isso. O reino de Deus, como está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, é semelhante ao quê? A uma semente, né, que é semeado. E Jesus disse que também pode ser semelhante ao grão de mostarda. Não igual ao grão de mostarda. Não do tamanho de um grão de mostarda. Tem Bíblias que está escrito que o reino do céu é do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é pequeno. E vai ficar pequeno para sempre se não for usado. Por isso que o certo é quando você encontrar na tradução que o reino dos céus, o reino de Deus, é como um grão de mostarda, que é pequeno. O reino do Senhor começou pequeno aqui na terra e cresceu assustadoramente. Muito bem. Vamos indo. Só um panorama da lição, né, para apresentar a lição para vocês. Terceiro tópico: somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Muito bem. Segundo subtópico do terceiro tópico: a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Muito bem. Temos aqui o texto teológico, o auxílio teológico, que é muito importante para nós. O resumo deste segundo tópico diz: cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Muito bem. Você está vendo aí a conclusão da lição. Você está vendo aí também na sua tela o que diz o resumo deste terceiro tópico. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Muito bem. Revisando o conteúdo. Olha aí a fila que eu estou dando para vocês. Você vai ver o que você aprendeu, né? Na lição dos professores tem já a resposta. Muito bem. Nós vamos comentar rapidamente acerca deste texto bíblico em classe. Rapidamente, para não ficar longo o vídeo. Quando diz que Jesus subiu a um monte e assentou-se, e aproximaram-se dele quem? Os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo. E Jesus somente não ensinava dizendo, Jesus ensinava fazendo. Alguns se admiravam, porque ele era diferente dos fariseus, dos líderes religiosos da época. Jesus não ensinava somente dizendo, embora que o texto diga aqui que ele abriu a boca e os ensinava dizendo. Mas Jesus, ele ensinava dizendo e ensinava praticando, fazendo, né? Muito bem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa expressão pobre de espírito é muito interessante. Não é verdade? Significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual e que dependemos unicamente do Espírito de Deus, dependemos do Senhor, né? Tem gente que diz assim: eu apelo para todos os santos. Na hora que o negócio pega, eu apelo para todos os santos, né? Tem gente que diz, esses se tornam pessoas enriquecidas aí, mas nós somos pobres de espírito, porque nós só temos o Senhor, só dependemos dele.
do Espírito de Deus. Muito bem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Não dá para comentarmos todo até o versículo número 12, mas você vai vendo aí, vai pesquisando, meditando. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.